Olá pessoal, meus amigos e minhas amigas. Olha, o presidente do STF, Dias Toffoli, criou esse malfadado inquérito para apurar ofensas ao STF, com base no artigo 43 do Regimento Interno do Tribunal, que ele diz respeito à competência do presidente do tribunal para gerir a polícia interna do tribunal. Isso ele diz respeito a apurar ofensas ou ilegalidades que sejam cometidos dentro da sede do tribunal e por pessoas ou autoridades que estejam na jurisdição ou na competência ou no fórum do STF. E incumbe, ele pode presidir o inquérito ou ele pode delegar a um outro ministro. Aí se explica por que parece que ele não precisava de fazer sorteio, porque o regimento permite que ele presida o inquérito ou ele indique um ministro para fazê-lo. A questão está muito clara aí, é que ele e o Alexandre de Moraes, que foi indicado por ele, um ex-delegado, extrapolaram para qualquer ofensa em qualquer lugar do país ou do universo que seja dentro da internet, por pessoas independente de que as pessoas estejam na jurisdição do STF, ou seja da competência dele julgá-la, que ela tenha foro no STF, vamos dizer assim. E criaram uma figura muito esdrúxula, perigosa, inconstitucional, ditatorial, em que o caso em que um juiz de última instância, ele preside o inquérito, ele processa, ele investiga, ele julga e ele vai punir. É uma coisa que assusta até estagiário de direito. Se ele errar, qualquer que seja a sua decisão, a quem recorrer? Quando o inquérito foi instaurado lá em março, se fez de certa forma vista grossa, porque se confiava que o presidente tinha algum embasamento e algumas razões santas contra a guerrilha virtual, que a gente sabe que é punível de certa forma em vista de propor a derrubada do regime, o fechamento de instituições, o fechamento do tribunal. Mas aí veio essa segunda-feira em que o ministro incumbido, vazado da mesma fúria do Toffoli, vamos dizer assim, mandou a revista Cruzoé retirar uma matéria que trata de questão pessoal do Dias Toffoli e não do tribunal. No mesmo dia ele determinou buscas e apreensões em endereços de internautas e no fim dessa terça-feira ele ignorou um pedido sério da Procuradora-Geral Raquel Dodge de arquivar o inquérito, porque ela não vê que seja um inquérito na medida em que ele tem um juiz único que processa, julga, pune, etc., e que não terá nenhuma validade, uma vez que a Procuradoria-Geral não aceita fazer denúncia em cima desse processo e cabe a ela fazer a denúncia. O que acabou autorizando a nós da plateia a achar que não são totalmente santas as intenções do presidente do tribunal encampadas pelo seu ministro incumbido. Tudo somado, o inquérito, a censura à revista, as apreensões e a ignorância olímpica ao protesto da Procuradora-Geral, indica que o presidente pode estar querendo mais do que defender o tribunal, ele está querendo, eu acho, uma carta na manga para enfrentar os seus adversários e, de certa, proteger o seu passado, algumas coisas do seu passado não totalmente explicadas, em que seus adversários podem explorar. A gente sabe que ele e os ministros do tribunal
estão sabendo que alguns promotores da Lava Jato querem ferrá-los. E a gente sabe também que alguns promotores da Lava Jato forçam a mão, sim, para pegar os seus adversários. E eles têm alguma coisa do passado do Toffoli, pelo qual o Toffoli, pela sua experiência e pela sua malandragem, sabe que é preciso ter uma carta na manga para enfrentá-los. Olha, Dias Toffoli tem pelo menos 3 casos não explicados, não devidamente explicados, por certa conveniência da imprensa e porque uma determinada delação não foi totalmente aberta no que lhe diz respeito. No primeiro caso tem esse caso da revista Cruzoé, em que diz que ele era, o codinome dele era o amigo do meu pai, em conversas dentro da Odebrecht, que trata de gestões que ele teria feito como advogado-geral da União no governo Lula. O segundo caso é uma reforma que a OAS, a empreiteira do Petrolão, teria feito em sua casa. Ele ainda estava no governo Lula. Essa delação premiada ela não foi totalmente aberta no que diz respeito a esse assunto. E o terceiro caso, justificado, mas ainda obscuro e sobre as intenções, é um depósito de R$100 mil mensais que eram feitos por sua ex-mulher na sua conta, que ele justificou como para metade disso pagar uma pensão de uma ex-mulher, a outra metade, 50 mil, para as suas despesas pessoais. Como a mulher dele trabalha para escritório de advocacia importante em Brasília, isso suscitou especulações de que ele poderia estar cometendo tráfico de influência. E esses 3 casos ganharam alguma relevância quando Toffoli, lá na turma do Supremo, apressou os trâmites para soltar José Dirceu, condenado em segunda instância, tanto quanto Lula. Nessa oportunidade, não faltaram maledicências do mundo político, não faltaram maledicências do Pantanal brasiliense, de que ele teria mais motivos do que apenas a lei para soltar José Dirceu, porque ele foi chefe da casa, foi chefe jurídico da Casa Civil quando José Dirceu era chefe da Casa Civil, e os dois teriam outros casos para dar melhores explicações. Pode ser que aí, nesse caso, Toffoli tenha percebido que ele tem mais inimigos do que imagina. Depois vieram algumas provas cabais de que os promotores da Lava Jato estão a fim de pegar ministro do Supremo, e ele teria então motivos estratégicos para ter uma carta no colete, uma arma no colete, um trabuco no colete, para enfrentar os seus inimigos. Olha, surpreende que Dias Toffoli tenha chegado tão longe e tenha ido tão longe a ponto de colocar o país à beira de uma ditadura judicial, sem que tenha alguém no horizonte para contê-lo. Tirando a Procuradora-Geral Raquel Dodge, que tem os seus limites, os dois contrapesos, que seriam o Legislativo e o Executivo, têm razões para manter uma boa vizinhança com Toffoli, como vem mantendo. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, que ficou até fora de cena durante esse imbróglio todo, nem se manifestou,
ele tem processo dentro do Supremo e boas razões para não afrontar seus ministros, principalmente Toffoli. O presidente Jair Bolsonaro, que seria mais independente, tem uma nítida boa relação com Toffoli e passou a gostar mais dele ainda depois do processo do seu filho Flávio, hoje senador, aquele processo do Rio de Janeiro em que ele é acusado de manter funcionários fantasmas para recolher parte do salário. O filho Bolsonaro, o filho Bolsonaro, o Flávio, que hoje é senador, é sintomático que ele seja totalmente contra a instalação da CPI da Lava Toga no Senado. E o outro filho, que é o Eduardo, dando declarações muito protocolares, dizendo que é preciso ver as razões do ministro incumbido, Alexandre, que me parecem muito bem conhecidas na imprensa. Bom, o resumo da ópera é que eu acho que o Toffoli sabe muito bem o tamanho da caixa de marimbonda que ele está se metendo, ele conhece bem os seus adversários, ele transita muito bem por Brasília há muito tempo, ele sabe dos interesses dos seus adversários, ele transita com muita tranquilidade e até certo ar de impunidade, no meio em que ele sabe que todos são cúmplices e todos têm os seus interesses recíprocos. O grande problema desse nosso país de chuteira é que todos têm os seus interesses e todos precisam ter as suas balas na agulha, as suas cartas no colete, os seus trabucos no colete, para poder estar preparado para as traições dos adversários. A ver até onde se vai dar, pessoas como o Toffoli sabem também a hora de parar, sabem também a hora de recuar. Eu acho que ele só para e ele só recua quando ele sentir que os seus inimigos estão controlados ou estão com medo, como a ver a revista Cruzoé, que eu imagino que vai ter medo, mas não vai parar. Ok? Obrigado pela audiência. Até o próximo vídeo e, por favor, inscreva-se no meu canal porque eu estou precisando. Muito obrigado, até a próxima.